Vamos então começar o nosso Seminário Internacional de Estudos Globais, dando as boas-vindas ao nosso conferencista Cristiano Sevic e à professora Fátima Vieira, que é a grande especialista portuguesa em utopia, que depois fará um comentário crítico. Agradeço aos dois esta grande disponibilidade para estar presente e participar nos nossos seminários internacionais. Então, a partir de agora, dou a palavra à professora Fátima Vieira para conduzir a sessão, apresentar o professor Cristiano Sevic e iniciarmos então o nosso seminário. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada e muito obrigada. Eu queria começar por agradecer ao professor José Eduardo Franco. Já há muito estávamos a falar desta possibilidade de eu colaborar no Seminário Internacional de Estudos Globais e finalmente chegou esta possibilidade. Foi com muito prazer que aceitei e, sobretudo, porque aceitei sabendo que terei a responsabilidade depois de falar um bocadinho com o convidado deste seminário, o professor Christian Sevic, que é professor na Universidade de Graz, na Áustria. Embora dê também aulas, penso que como visiting professor na Universidade de Zurique, mas eu não vou alongar-me na sua apresentação, porque um dos benefícios da internet é que está tudo lá, mas o que realmente me impressionou e de certeza que foi importante para a própria formação e para as próprias, todo o processo de investigação do professor Christian Sevic foi exatamente o facto de ter passado por tantos países enquanto docente. Eu não tenho a certeza de ter todos aqui, mas Venezuela, Colômbia, de certeza, Alemanha, lembro-me também de Trindade e Tobago, e agora Áustria e Suíça. O professor Sevic é autor de uma vastíssima biografia, está publicado em várias línguas. Eu andei a espreitar aquilo que tinha escrito antes, encontrei inúmeros estudos em castelhano, em inglês também, mas também em alemão, e coopera com a Cátedra de Estudos Globais na coleção Portugal em Jogo de Espelhos. Escreveu também já Portugal segundo a Áustria. E vendo a sua vastíssima bibliografia, nós percebemos que é sem dúvida a pessoa mais indicada para nos falar de utopia, desta forma tão original e eu diria, e por isso tão necessária. Eu confesso que estou muitíssimo curiosa por perceber de que forma é que os próprios indígenas foram desenvolvendo conceitos utópicos. Isto normalmente nós estamos a falar da utopia sempre em relação ao Ocidente e não temos em consideração de que forma é que os outros povos, portanto o outro, foram desenvolvendo também as suas próprias utopias. Portanto, utopias invisíveis para os nossos olhos ocidentais, mas que hoje vão ser desveladas pelo professor Sevic. E, portanto, é com muito gosto que daria a palavra ao professor Christian Sevic, que nos vai falar então de hibridização de conceitos e utopias na aurora da primeira globalização, cosmovisões americanas e europeias nos séculos XVI e XVII. E professor Sevic, estamos aqui, eu pessoalmente estou muito atenta e com muita curiosidade em ouvir aquilo que tem para nos dizer. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Fátima Vieira. Permita-me só que faça aqui só um parênteses, e é que nós temos nestes seminários, antes do conferencista começar a falar, o chamado Minuto de Poesia. E, portanto, em que os nossos doutorandos, em cada seminário, faz uma leitura de uma poesia à sua escolha. E hoje daremos então a palavra ao professor Luís Pinheiro, que então será o dizer da poesia de hoje. Tenha a bondade, professor Luís Pinheiro. Obrigado, professor. Eu escolhi a poesia número 7 do livro Guardador de Rebanhos, do Alberto Caeiro, e então a poesia consta no seguinte: da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso, a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer, porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Nas cidades, a vida é mais pequena que aqui na minha casa, no cimo deste outeiro. Na cidade, as grandes casas fecham a vista à chave, escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu, tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar e tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver. Magnífico. Muito obrigado, professor Luís Pinheiro, por esta bela poesia. Muito bem, agora a palavra é do nosso conferencista, Christian Sevic. Tenha a bondade. Muito boa tarde.
para todos de minha pessoa. Muito obrigado também para a pequena apresentação da professora Fátima Vieira, com alguns detalhes biográficos de minha pessoa. Agora quero começar primeiro que eu vou falar hoje uma mescla de diferentes línguas, porque português não é minha língua primeira, não minha segunda, tampouco minha terceira e minha quarta língua, e por isso tenho que mesclar, às vezes, espanhol com português, também um pouco inglês. Finalmente, que eu vou falar hoje um crioulo, não cabo-verdiano, mas um crioulo novo, e também isso parte da utopia, porque línguas também são um sendero, um caminho muito importante na poesia, por exemplo, também nas ciências. Muitos dos clássicos obras sobre utopia ou utopistas estão categorizados como literatura e não como obras científicas. Ao outro lado, também temos problemas que muitos chamados utopias, em verdade, são conceitos com fortes pilões na Terra, não são fantasia de algo, mas, de outro lado, sempre trata de produzir como utopia é somente uma fantasia, o mesmo famoso obra de Thomas More, chamada Utopia, até hoje é uma não clara balança entre a obra de Thomas More, foi somente uma sátira ou uma obra verdadeiramente com base científica, que eu, por exemplo, creio. Primeiro, quero falar sobre o tema de hibridização e de conceitos e utopias na hora de primeira globalização. Quero falar um pouco sobre também a ideia da gente, em sua maioria, do mar, da fantasia da gente que mora nas costas, nas ilhas do nosso planeta, que sempre tiveram esse espaço com um horizonte que eles não sabem que é depois do mar. E por isso sempre tive diferentes ideias que quero falar em minha introdução. Por milhares de anos, nós, humanos, fomos fascinados pelo mar, como habitualmente só uma olhada de cosmos pode. Para os europeus foi, sobretudo, a observação do horizonte atlântico que despertou as suas fantasias. A questão do que estava por trás disso preocupa todos aqueles que viviam nas costas do Atlântico, bem como aqueles que navegavam nas águas costeiras. Muitas pessoas associaram com o horizonte no oceano ou com distintas ilhas atlânticas, penínsulas atlânticas ou cabos atlânticos, o fim do mundo, como a Ilha Canária de Ferro, ou em espanhol, El Hierro, o parte dos Insulae Fortunate, que são as Canárias de hoje, que foi definida como o fim do mundo pelo que o geógrafo grego Marinos de Tiros, por volta do ano 100 depois Cristo. Quem atravessa cai da Terra no infinito do espaço, em outras palavras, o fim do mundo
descreve a noção geográfica prevalente em culturas antigas de que o mundo em que viviam termina abruptamente em um ponto ou longe de uma porta. Aqui quero mostrar outra vez a linha do ferro, também conhecido como meridiano do ferro, e foi em função até o ano 1884 que se introduziram o meridiano de Greenwich. Só antes, esse fim do mundo foi o fim também do tempo por o meridiano do ferro. Bom, outro momento é que também houve sempre essa ideia que tem um temor ou nada depois do fim do mundo. E os marinheiros voltavam atrás depois de perder de vista as costas da Europeia ou da África. Outros, por outro lado, inscreveram novos mundos no desconhecido, o que a cada século encorajava aventureiros curiosos a cruzar essas fronteiras reais e surreais. Enquanto os realistas esperavam uma rota marítima para a Índia, que o nome da Índia foi geral para toda a Ásia, com sua viagem ao oeste, a fim de abrir novos mercados. Os fantasiadores e as surrealistas especulavam sobre mundos espirituais, o inferno e o céu, o paraíso ou o purgatório. Na palestra seguinte, gostaria de analisar alguns conceitos e utopias seculares e espirituais em relação à expansão atlântica e o descobrimento das Américas. Primeiro, quero começar com o Atlântico, a utopia do Atlântida. Vamos começar com o próprio Atlântico. Atlantis, grego Atlantis, da ilha da Atlas, é um reino insular mítico que o antigo filósofo grego Platão, no século V, fundou, antes de Cristo, fundou em meados do século IV, mencionado, descrito pela primeira vez em sua famosa obra Timeu, ou Natureza, Critias ou Atlântida. Tem diferentes nomes para a mesma obra de Platão. Segundo a Platão, foi uma potência naval que, partindo de sua ilha principal, além dos pilares ou colunas de Hércules, subjugou grande parte da Europeia e da África. Depois de um ataque fracassado a Atenas, Atlântida estava finalmente por volta de 9600 a.C., como resultado de um desastre natural dentro de, citado, um único dia e uma noite infeliz, definido. A possível existência de Atlântida foi discutida ativamente por toda a antiguidade clássica e até hoje tem pessoas que discutiram sobre a possível existência de Atlântida. Do ponto de vista do Mediterrâneo, ou seja, do grego e fenício, o púnico, o cataginese, a mesma definição para os fenícios, os pilares de Hércules representavam a porta da entrada para o mar de Atlas, o Atlântico. Do ponto de vista geográfico, é uma elevação das montanhas costeiras do Rif, no sul, exatamente, provavelmente, o Jebel Musa, e ao norte. Também tem outra definição por uma montanha mais pequena, perto da cidade hoje espanhola, que é Ceuta, antes portuguesa.
e em norte a Rocheda do Gibraltar, que faz parte da Cordilheira Bética. Não? Bética é o nome latino na província a Espanha. Segundo a poeta grego Pindaro, Hércules colocou a inscrição "não mais", a saída do mar Mediterrâneo para marcar o fim do mundo. A versão latina para isso é non plus ultra. Após o descoberto da América e a ascensão do rei Habsburgo, meu rei, Carlos I, foi alterado para plus ultra e assim encontrou seu lugar no Brasil de Armas espanhol como uma lema e também no Brasil de Armas da cidade de Cádiz. Eu vejo também aqui outro fim do mundo que você provavelmente todos conhecem muito bem, é o Cabo de São Vicente, perto da comunidade de Sagres. E também próximo seria um mapa de Anastasius Kircher, do ano 1669, sobre os sítios insuleiros Atlântides. É uma famosa mapa que provavelmente pode mostrar que a ideia do século XVII foi que a Atlântida foi na metade entre a Europa, entre a África e a América. E aqui estamos nos escudos, os braços de armas. Primeiro, o braço de armas dos Habsburgos com os pilões do Hércules, plus ultra. A outra seria o braço de armas da Espanha até hoje, com as colunas também dos lados. E o terceiro, ao lado direito, é o braço de armas da cidade do Cádiz, o meu diz a ilha do Cádiz. Então, podemos ver que os pilares de Hércules são muito importantes também na visualização heráldica até hoje. O motivo dos pilares de Hércules foi também amplamente utilizado em diferentes contextos. O famoso filósofo inglês da renascentista Francis Bacon usa em sua instauração magna como um símbolo para romper o conhecimento, os limites do conhecimento da antiguidade e da Idade Média. Só também essa ideia que com o troco da Idade Média até a temporada, a época moderna, esse rompe dos pilares de Hércules é um símbolo para algo novo, uma coisa mais nova. Cita, muitos irão passar por isso e o conhecimento da ciência aumentará. É a assinatura do gráfico do título. Também aqui tem um próximo slide. Muitos irão passar por isso e o conhecimento da ciência aumentará. Aqui tem o cover do livro de Novum Organum Scientiarum, publicado por o famoso Francis Bacon em 1620. Bom, vamos voltar para a palestra. Este é um pouco complicado aqui, de maneira técnica, perdão. O interessante do Cádiz é que a ilha, como também Portugal, como país em geral, está situado fora dos pilares do Hércules.
Os fenícios alcançaram e cruzaram o Estreito de Gibraltar em suas viagens do escape por volta de 900 anos antes de Cristo, ou mais tarde. Os primeiros achados arqueológicos confirmam a presença de mercadores fenícios em Huelva por volta de 1000 antes de Cristo. Os fenícios deram a passagem o nome de seu deus do sol, como os pilares do Melkart, Baal de Tiro. Também a cidade de Cádiz foi fundada pelos fenícios e depois ocupada por gregos, depois por cartagineses e romanos, que chamaram Gades ou Gadira, ou mais tarde, nome romano latino, Julia Augusta Catitana. Gades foi desenvolvido como o porto ibérico do Atlântico dos fenícios, de onde eles navegaram para as Ilhas Britânicas, o norte, e para as Ilhas Canárias, talvez as Ilhas de Cabo Verde, no sul, e também até os Açores, onde foram achadas moedas cirenaicas e cartaginesas na Ilha do Corvo, em 1749. Essas moedas foram identificadas por especialistas da época e mais tarde reconfirmadas como sendo de origem cartaginesa a cirenaica e datadas dos anos 300 até 320 a.C. Até agora não sabemos exatamente por que as moedas estão lá. Pode ser que as moedas chegaram mais tarde, na época moderna. A teoria não está completamente elaborada. Mas a ideia dos Açores provavelmente são a Atlântida de Platão. Essa história temos até hoje. O famoso arqueólogo e etnólogo escocês Daniel Wilson especulou por causa da moeda encontrada nos Açores em sua obra The Lost Atlantis and Other Ethnographic Studies, em 1892, que estes serviram a Platão como base para sua Atlântida. Em Critias, se falamos sobre essa Atlântida e que foi a utopia de Platão, descreve que Atlantis em alguns detalhes. Segundo Platão, a ilha do Atlas era rica em matérias-primas de todos os tipos. So, essa ideia que tem um lugar que é muito rico de matérias-primas e por isso queremos procurar essa terra, especialmente ouro, prata e latão. Platão também menciona várias árvores, plantas, frutas e animais, incluindo os maiores ou mais vorazes animais de todos. Essa parte de selvagem, de os peixes, os animais com 3 ou 4 caras, todos esses da fábula grega que conhecemos em nossa história, história ocidentais, com Odisseus e todos os outros heróis da história grega. As amplas planícies das grandes ilhas eram extremamente férteis. Também isso é muito importante, sempre a fertilidade das terras, e precisamente divididas e abastecidas com água suficiente por canais artificiais. Também essa coisa dos canais artificiais é uma coisa muito importante, porque significa, mostra o nível da técnica, de desenvolvimento de uma cultura. Usando a chuva no inverno e a água dos canais no verão, eram possíveis 2 colheitas por ano. E o sono que depois
na época de descobrimento, os descobridores encontraram na zona tropical, onde é possível para ter mais de duas, às vezes são 3 ou 4 colheitas de diferentes frutas, mais de uma. Platão também descreve a estrutura do capital em detalhes. Quando escreve, cita, a Acrópole da capital tinha 5 estádios. A laguna foi construída em uma montanha localizada no centro da ilha. Em torno desta Acrópole, no centro da cidade, havia 3 canais em forma de anel que eram ligados ao mar por um lago-canal. Platão descreve 2 canais externos como navegáveis. As casas dos governantes também ficavam no distrito mais interno, que era cercado por um muro. A forma da urbanização, claro, é um espelho dos cidades gregas como Atenas, Esparta e Tebas. A periferia, em forma de anel da cidade, abrigava os aposentos dos guardas, dos guerreiros e dos cidadãos de dentro para fora. Todo o complexo era cercado por outras 3 paredes circulares dispostas concentricamente, e os 2 canais externos foram construídos como portos, como o canal interno, servindo por o porto naval de guerra, e o externo como porto comercial. Então, temos também a estrutura do navegação, em uma navegação da guerra, e uma navegação pacífica por comerciantes, porto comercial. Atlas e seus descendentes governaram a capital, as linhas de seus irmãos mais novos governaram outras partes do império. A história do Atlântida de Platão é sobre a teoria de um estado ideal. E se conseguimos com essa linha de utopia, sempre o estado ideal está no foco da discussão e na filosofia de Thomas More, também de Francis Bacon e também de Thomas Campanella e outros pensadores, famosos pensadores, tem muitos mais, mas esses são os mais importantes dos séculos XVI e XVII, mas que cambiamos o espelho, também vamos ver que também a utopia dentro dos graus poderes, impérios nas Américas, os incas, os muiscas e também os aztecas, têm conceitos muito similares a favor de um estado ideal, mas por outros acessos. A forma de aproximação do estado ideal ou diferente. No século XV, os antigos manuscritos romanos e gregos começaram a ser lidos e reinterpretados por estudiosos com base em descobertas na costa oeste da África. Porque sabemos, como todos aqui, especialmente os portugueses, que os descobrimentos começaram no século XV, o século XV sem dúvida o século mais importante de Europa na pergunta da expansão, e foi completamente dirigido por os portugueses. Primeiro, a forma da primeira expansão até o Cabo Bojador, e depois também com as Islas de Madeira, e também as Islas Canárias, e também Cabo Verde, e finalmente com São Tomé e o Cabo de Esperança por Vasco da Gama em 1497, 97, 98. Na era de Renascimento, o famoso Renascimento é também muito vinculado com a pergunta da utopia. Por que
histórias ou utopias, como a história da Atlântida, também se espalhou novamente. E a descoberta da América em 1492, a lenda da Atlântida ganhou certa plausibilidade, pois se supunha que a América era pelo menos o remanescente do continente submerso. Foi ninguém menos que o famoso bispo dominicano Bartolomeu de las Casas, que em sua obra História General das Índias, escreveu sobre os possíveis motivos de Colombo. Eu cito: Colombo podia razoavelmente acreditar e esperar que, embora aquela grande ilha se perdesse, afundasse, outras permaneceram atrás, ou pelo menos do continente, e que se você procurasse por eles, você os encontraria. Muitos estudiosos italianos dessa época de Renascimento, em particular, sustentaram por muito tempo a suspeição de que a América e a Atlântida é um novo mundo. O médico, astrônomo, poeta e filósofo Gerolamo Fracastoro, conhecido por sua descrição da enfermidade de sífilis, equiparou que a América é Atlântida. A descoberta de um novo mundo foi um grande problema, principalmente para a Igreja Católica, porque não havia uma palavra em tudo da Bíblia sobre esse novo mundo. A infalibilidade de um Deus absoluto foi abalada. A fraqueza que foi com ele foi usado por alguns para protestar contra Roma, apelar à reforma. Quero ver um pouco aqui das... Bom, aqui temos uma edição de Platão, em uma tradução latina de Cassius do Timeo, em um manuscrito medieval do século X. Também interessante, porque no século X teve muitos câmbios na Igreja Católica, os inícios da fundação dos novos fraternidades, também depois a reforma cluniacense dos claustros. E também aqui temos o famoso Bartolomeu de las Casas. Sua família é uma família dos novos cristãos. Também esta forma de conversação de gente judeus a cristãos, isso trânsito de uma religião a outra religião, esse tipo de conversação forçada por a Igreja Católica nos séculos XV, especialmente depois do grande massacre de 1391 na cidade de Sevilha, e depois todo da Península Ibérica, especialmente para ajudar do governo dos reis católicos do Castilha e de Aragão. Esses trânsitos religiosos de pessoas abriram, opened, espaços novos para entender um mundo diferente. Porque se você pode tocar de um dia a outro dia, de um Deus judeu a um Deus cristiano, nesse processo, as pessoas produzem mais estudos. O famoso filósofo depois neerlandês, Spinoza, é um exemplo perfeito para entender que no caminho de transição de uma religião pode produzir mais novas ideias. E então temos isso nos conceitos de Bartolomeu de las Casas, após sua descendência judeia, também tem fases
onde pode ler trânsito também na mesma Igreja Católica. No outro lado, podemos ver a portada da edição da História Geral das Índias, de um famoso cronista, pagado por o rei. Sempre essas crônicas são obras muito bem pagadas, são obras organizadas para produzir uma imagem sobre as Américas, como o mundo, como os europeus querem ver as Américas. Essa é uma obra de Francisco López de Gomara. E agora vamos a ir para Tomás Moros, porque também temos, na época da Idade Média, a Idade Moderna, também poderemos ver por a perspectiva do início do protestantismo. Porque o protestantismo também, na época na qual o mundo, o novo mundo das Américas, que não foi dentro da Bíblia. Por isso, a Igreja Católica tem diferentes problemas de justificação, porque Deus não sabe nada sobre um continente e suas islas em nenhuma de seus textos antes do descobrimento da América por Colombo. Então, também o protestantismo do tempo, na Alemanha, na França, na Inglaterra, e foi também uma resposta a essa forma de a igreja tem problemas para explicar o mundo. E agora tem abre um espaço para novas ofertas de criar um novo mundo. E um desses foi famoso, e também para reformar a igreja, né? Porque o protestantismo não teve em sua primeira fase a ideia de um esquisma da igreja, e foi mais uma reforma, por isso somos reformadores, e protestantismo significa protesta, e nada mais. Thomas More, o inglês, e sua obra mais famosa é Utopia, em grego Utopos, em lugar de Neum. Neste livro, o título completo é Libellus vere aureus nec minus salutaris quam festivus de optimo rei publicae stato teque nova insula Utopia. E em latim, claro, também todos os textos dos famosos pessoas do Renascimento são em latim. Criou uma reino imaginária de alguns autores modernos, viram como uma proposta idealizada de um Estado. Também temos o mesmo plano, como em Platão, que nossa vida não estamos satisfeitos. Queremos algo novo e agora tem espaço novo. As Américas, a reprodução de ideias em uma tábula rasa, em uma terra nula, ou um deserto, ou tem diferentes nomes nas primeiras mapas Américas como uma terra nula, uma tábula rasa onde podemos começar novamente, porque o antigo é feio. É um fracasso, tem demasiadas guerras, tem morte, tem uma religião como o Papa que mora na Roma com todas as decadências e tudo isso. Por isso, a projeção foi um bom momento. O descobrimento da América foi uma possibilidade para uma projeção nova de uma sociedade nova. Na época da publicação, em 1516,
por instigação do famoso humanista Erasmo de Rotterdam, em 1516, na famosa Universidade de Leuven, muito católica, e começou também um conflito entre o lado católico do sul dos Países Baixos e também os protestantismos do norte. O conhecimento das Américas estava limitado em 1516, no ano que Moros publicou seu famoso livro, em 1516, na Europa, não sabemos nada sobre essas Américas. Somente algumas ilhas espanholas, não? Como a República Dominicana e Haiti hoje, Cuba, Porto Rico, um pouco do conhecimento do Península da Florida, mas, em verdade, não é muito. Também um pouquinho do Darién, onde temos o Baía do Urabá, Colômbia e Panamá hoje, e um pouco dos 1516 terminou o contrato de final de Noronha pela explotação da madeira do Brasil, na terra do Cruz. Por isso, não sabemos, em verdade, nada sobre as Américas. Então, ainda teve muitas possibilidades de encontrar um novo caminho para construir uma nova sociedade. Em 1516 também morreu o Fernando do Aragão, depois de muitos anos de governo. Falamos sobre mais de 30 anos. E uma nova geração dos mais modernos, entre comillas, mais modernos duques e príncipes, como Carlos I da Espanha ou do Castilha, começou também em 1516, começou a época dos Habsburgos na Península Ibérica. Houve um Felipe I, mas não quero contar ele como verdadeiramente primeira pessoa da linhagem dos reis católicos. Mas, voltando à utopia, o nome da obra se originou da composição dos termos gregos o e topos, não? Advérbio da negação e topos. A partir dessa obra, a palavra utopia tornou-se sinônimo de uma sociedade ideal. Embora da existência impossível, ou uma ideia generosa, porém impraticável. Isso é sempre o ataque do outro lado contra a utopia. A utopia é somente um fantasma. A história da estrutura é a história de um marinheiro que afirma ter convivido com os utópicos por um tempo. O romance descreve uma sociedade baseada nos princípios racionais de igualdade, trabalho árduo e busca por uma educação com características democráticas básicas. Na República, toda propriedade é comum. O princípio da República não foi nova, não? Temos a República Romana da Idade Antiga, mas também temos na época do 1500, a República de Gênova, a República de Venécia, a República de Noli, a República de Firenze, e também essa primeira onda do republicanismo foi uma ideia de uma bourgeoisie, uma nova bourgeoisie, que não fica nos cidades portuárias. O porto, o mar, foi uma plataforma para criar novas ideias. E todas as repúblicas estão situadas, localizadas, ubicadas no lado do mar. Na República, toda a propriedade é comum. Então, também esse comum é um primeiro momento tampouco novo, mas outra vez a forma também de mesclar
na ideia dos claustros, de também propriedade comum dos monges, do clérigo dos claustros, também para compartilhar algo comum. A utopia torna-se um modelo para outras utopias importantes do início da modernidade, como La Città del Sole, de Tommaso Campanella, um jesuíta. Vamos a voltar mais tarde a ele, e também da New Atlantis, Nova Atlântida, de Francis Bacon, que eu mencionou antes. As características mais importantes da utopia são: a propriedade privada não existe. Cada um recebe gratuitamente os bens produzidos pela comunidade para uso pessoal que deseja. Homens e mulheres trabalham como artesãos 6 horas por dia. Havia dever de trabalhar obrigatório. E de acordo com o horário, as pessoas são enviadas para o campo, onde cultivam em conjunto. A escolaridade é obrigatória para as crianças. Tudo isso em 1516. A comunidade oferecia palestras científicas abertas ao público, como hoje. E frequenta torna-se a atividade recreativa favorita do novo gente. Os cidadãos atribuem especial importância a cidadãos de saúde ideais e gratuitos para todos os doentes. A tolerância religiosa prevalece na comunidade organizada secularmente. Cada cidade é governada por um senado composto por funcionários eleitorais e temporários. O respectivo prefeito é eleito vitalicamente. Se desenvolver traços tirânicos, pode ser removido. Os utópicos não conheciam as transações monetárias. Me parece uma forma muito importante. Em todos os conceitos das utopias, sempre temos esse grande sonho que não tem moedas, não tem dinheiro. Mas eles devem acumular e usar muitos deles produtos como consequência de uma superprodução de bens. As cidades só podem atingir um determinado tamanho. Isso também é a fórmula que o pequeno é melhor como a grandeza. A superpopulação é compensada pela migração em formação de uma colônia no exterior. Se tem um perigo que temos um metrópolis tão grande, então vamos a organizar migrações, e não somente se tem poucos, é um refluxo das colônias das cidades superpovoadas. Só uma balança no tema de migração, uma coisa muito importante hoje em dia, você sabe, todas as discussões dos últimos décadas sobre o problema de migração, que significa no século XVI também as mesmas perguntas, 500 anos atrás, como hoje. Não cambiamos nada, em verdade. Com a descoberta da América, o estabelecimento de um estado ideal parecia realizável. Vários grupos com formação religiosa e política invadiram as Américas para realizar sua utopia. Mas esquecerão que o Novo Mundo era um novo mundo apenas para os europeus. Para os milhões de nativos, a chegada do europeu significou simplesmente uma invasão. Uma das justificativas era o mito dos deuses brancos. Eu aprendi na escola, na Áustria, e também na universidade, nos estudos, que os aztecas, primeiro que os aztecas são uma etnia, que não é a verdade, azteca é uma definição política para grupos de poder na Vale de México. Tem a criança que os brancos
que chegaram na México são deuses. Hoje temos os documentos dos franciscanos missionários que os deuses brancos são na construção dos franciscanos para fortalecer a posição de Cortés durante os primeiros anos da invasão, de 1519 até 1524, para governar o Vale do México, ou pelo menos para derrotar o rei Moctezuma. Regidos de choque e espanto, eles esperam até que fosse tarde demais para se defender dos conquistadores. A lenda do príncipe que voltou tornou-se a base é a lenda na utopia azteca sobre o deus Quetzalcoatl. O Quetzalcoatl é um deus que sempre volta de épocas. Se tem uma época nova, Quetzalcoatl vai voltar para anunciar a nova época. Então, os franciscanos, e isso é uma coisa muito interessante, como todas as fraternidades nesta fase, na primeira fase os franciscanos, na segunda fase os jesuítas, encontraram um caminho para entender a cosmovisão dos grupos indígenas, em sua maioria, grupos indígenas cesáreas que têm não nómadas, as culturas estáveis em cidades que funcionavam mais ou menos, muito similar como as culturas europeias, para produzir um sincretismo. E esse sincretismo foi um pouco da filosofia grega, em sua forma platônica e aristotélica, e também com alguns impactos também da escolástica de Thomas de Aquino, com as ideias dos cosmovisões e dos grupos indígenas, os grupos nativos das Américas. No livro 12 da História Geral do famoso colunista Fray Bernardino de Sahagún, encontramos todos esses aspectos de uma forma também muito interessante do apocalíptico. Por quê? Porque também os franciscanos, também na igreja, em sua forma competitiva com a corona, visto que na forma de descobrimento, a forma da invasão não vai funcionar bem. Então, igreja e corona são inimigos em diferentes níveis, e por isso também se chegamos a um ponto onde a igreja argumentou que os cavalheiros são demasiado sangrentos, são os guerreiros de Deus para levar a época apocalíptica. E depois da apocalipse, tem possibilidade para construir uma nova utopia. Então, o cristianismo também tem essa forma de uma utopia espiritual, na utopia do milenarismo, a utopia do quilianismo, o milenarismo, que depois, na última combate, e na última combate contra os aztecas, na visão franciscana, tem espaço para formar um novo reino de Deus à Terra. O quilianismo
é uma forma muito o quilianismo temos em toda a Europa, não somente por igreja cristiana, também em judaísmo, porque é a época de cada 20 anos um novo Messias. Então temos uma inflação de pessoas que produziram também no protestantismo essa ideia de quilianismo, e também no Portugal temos um exemplo que todos conhecem bem, é sebastianismo. É uma forma que também está nessa cadena, nessa rede de conceitos utópicos do século XVI. Também os calvinistas. Os calvinistas, ou huguenotas da França, os protestantes também procuraram um paraíso na Terra. Tem muitos exemplos, um dos melhores, mais famosos exemplos provavelmente é o conceito do calvinismo do Jean Delury, na Baía de Guanabara, hoje é Rio de Janeiro, que em 1557 Jean Delury e seus membros calvinistas que fundaram uma primeira comunidade, hoje é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma fundação francesa de calvinistas, em verdade. E em sua história, a história de Histoire de un voyage, que ele é escrito em 1563, ele escreve o fracasso desta utopia. Mas é um bom livro também para ver como os protestantes querem construir uma utopia puritana, para viver muito puritano, que temos, depois sabemos todos que os Pilgrim Fathers em Massachusetts, a famosa chegada deles, que é um mito da fundação dos Estados Unidos hoje, também em outros lugares, em Virgínia, quase todos os primeiros conceitos ingleses do século XVII na América do Norte foram conceitos utópicos. O mesmo dos quaqueiros, do Sr. Penn, e a fundação da Pensilvânia, é um conceito utópico. Então, a América como sempre um conceito muito decidido a esse conceito da utopia. Mas os mesmos judeus têm um conceito utópico nas Américas. Tem uma famosa crônica de Antônio Montesinos, não é o famoso Antônio Montesinos, tem outro, que morou no século XVII, foi um português, judeu português, que convertiu em um cristiano, novo cristão, morou na Amsterdã, e ele tem a ideia que ele encontrou o tribo, el tribo desaparecido, el 12 tribo dos judeus, e em 1644 seu livro influiu muito o famoso rabino, também português, de Madeira, originalmente, Menasse Ben Israel. E Menasse Ben Israel, escrito seu famoso livro A Esperança de Israel. Perdão. A Esperança de Israel é o livro para liderar o caminho para todos os judeus na época de 1640, 1650, para encontrar uma nova terra para os judeus. A ideia da nova terra para os judeus conhecemos em todas as épocas, até hoje, não se sabe, do século XIX, a famosa história do Madagascar,
para os judeus. Depois tem muitos outros lugares do Brasil. Guiana, Belize, temos também Suriname, temos também outros países na África como lugares para os judeus. E esse livro de Esperança de Israel está vinculado com uma história de Montesinos, que provavelmente a América é o paraíso, o conceito utópico para os judeus, porque seu último tribo chegou depois do ano, não sei que ano, mas chegaram em um ano, 100 anos, no continente América para morar lá, e todos esses conceitos, os cristãos também têm os mesmos conceitos que alguns cristãos chegam antes do Colombo, justificaram que o continente é a priori um continente para eles. So, Esperança de Israel. Vamos ver outra vez os slides. Aqui temos a Utopia do livro de Moros. Também outro lugar, Jean Delery, com um livro com uma edição do Geneva, Suíça, de 1576. E aqui temos um famoso retrato de Rembrandt sobre Menasse ben Israel, que nós sabemos o ano, e o famoso livro de Menasse ben Israel, publicado em 1652, por uma nova imprenta portuguesa, judeia portuguesa, no Amsterdã. Bem, último capítulo. O outro conceito da utopia, sempre, até hoje, porque o novo indigenismo, que tem sua forma mais famosa na pessoa de ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, que ele tem sua coronação como Tuaya, como líder de todos os povos Quechua e Aymara. E ele ainda tem esse título. Não? Ele não é mais presidente de Bolívia, ele é ainda o rei, mais ou menos o rei dos povos. E essa forma tem suas raízes no Império Inca, no Estado Inca, ou em Quechua, Tawantinsuyo. E ele em Tawantinsuyo, esse Estado teve uma grande influência para os missionários católicos, em particular para os franciscanos e especialmente para os jesuítas. Em ambas formas, em franciscano, mas mais no jesuíta, tem similitudes com a utopia de Tomás Moros. A pergunta é que talvez tem também um conhecimento mais antes sobre os muiscas para as fontes europeias. Pode ser, mas não tem evidência. O Império Inca funcionou em grande parte sem dinheiro e sem mercados. Em vez disso, a troca de bens e serviços baseada na reciprocidade entre indivíduos e entre indivíduos, grupos e governantes incas. Os impostos consistem na obrigação de uma pessoa trabalhar para o império. Os governantes incas, que teoricamente possuem todos os meios de produção, retribuíam garantindo aos seus súditos acesso à terra e aos bens e disponibilizando comida e bebida em festivos. Alguns pesquisadores, como o famoso pesquisador francês Louis Baudin,
chamaram esse sistema de uma espécie de um socialismo utópico. Um socialismo iniciais, um socialismo antes de Marx, antes da utopia francesa de Saint-Simon e dos outros utopistas famosos franceses pós-revolucionário em França dos anos 1810, 20, 30. Através da Bolívia, essa ideia do incaísmo, que em sua forma não foi uma utopia, foi uma realidade, a realidade americana, influiu os missioneiros franciscanos, e eu encontrei no ano 2003, em uma missão franciscana no altiplano de Bolívia, textos em um arquivo de um monastério franciscano, um texto completo, como os franciscanos traduziram epistemologicamente o sistema Inca em um sistema franciscano. Em inglês, know-how transfer do incaísmo via os franciscanos até os jesuítas. Porque os jesuítas, finalmente, que chegaram em 1550, primeiramente por Brasil, a famosa fundação de São Paulo, em Nobrega, em 1555, e depois os jesuítas que construíram, a partir dos finais do século XVI e inícios do século XVII, o Estado jesuíta, entre comillas, Estado, porque não foi um Estado nos conceitos nacionais de hoje, na terra hoje é Paraguai, Argentina e Brasil, os 7 emissores, hoje no Rio Grande do Sul, e o sistema jesuíta nas reduções para os indígenas, povos guarani, funcionava completamente idêntico como o Estado Inca. Então, aqui temos a primeira vez evidência que os europeus adaptaram um sistema americano para seu desenvolvimento. Porque todos os outros conceitos são conceitos europeus, o mesmo marxismo é um conceito europeu para os americanos, mas o incaísmo tem, claro, tem suas raízes em uma cultura americana, completamente aislada em forma de contato com os europeus. E interessante agora, para finalizar a minha palestra hoje, na Europa é o impacto este Estado jesuíta e sua utopia de uma sociedade moderna com horas laborais, de 6 horas, também os campos comuns, não propriedade privada, e todos os conceitos que encontramos também na obra de Tomás Moros, encontramos, então, na obra de Tommaso Campanella. Para mim, personalmente, é o peak, o primeiro forma de uma readaptação de um sistema americano em um novo sistema europeu. É sua obra Sole o Civita Solis, Cidade do Sol. Sua primeira edição alemã tem em 1623. É uma obra escrita ainda em 1602. E Campanella tomou essa ideia jesuíta e se transformou em uma poesia de um diálogo poético entre um comandante de um navio genovês
é um grão mestre dos hospitaliários. E nesta conversação entre eles falam sobre também esse estado ensalurado, que é o Estado Inca, e seu anfitrião impulsiona a conversação com questões sobre a cotidiano, a política e o modo de vida dos solários. Vamos ver os últimos slides. Aqui podem ver o tamanho do estádio do Império Inca, das diferentes épocas do Império, do Inca Pachacuti até o Inca Huayna Capac, com sua guerra contra Atahualpa e os diferentes estados da organização do Estado Inca. E aqui temos a obra de Tommaso Campanella, Civitas Solis, e lado esquerdo é o livro e o lado direito é o manuscrito escrito por Tommaso Campanella. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigada, obrigadíssima por esta exposição fascinante, verdadeiramente fascinante. Eu fui aqui seguindo, gostava, porque aquilo que me pediram foi para fazer um comentário. É assim, professor José Eduardo Franco? Sim, senhor. Eu começaria por dizer, talvez, que aquele poema que leram do Alberto Queiro, Sou do tamanho do que vejo, dizia o Alberto Queiro, eu diria que nós ficamos, sem dúvida, hoje um bocadinho maiores com estes horizontes abertos, que hoje já vemos mais longe, com esta exposição que foi feita pelo professor Christian, já me lembro, Zwick, é assim. Zwick. E penso que foi também providencial a escolha deste poema com que nós abrimos, porque aquilo que nós pressentimos no discurso de Queiro, embora não seja propriamente uma utopia, está muito próximo da utopia, pelo menos se pensarmos nos diferentes tipos de sociedades ideais que nos são descritas pelo J.C. Davis, ou seja, está muito mais próximo da Arcádia, não é? E realmente o que é a Arcádia e qual é a diferença entre a Arcádia e a utopia é que a Arcádia não é uma construção, a Arcádia é uma negação, é uma rejeição, a Arcádia não é um compromisso, é uma renúncia. É isso que nós encontramos no Alberto Queiro e que nos serve, penso eu, como um bom mote inspirador para esta sessão. E queria agradecer muito ao professor Christian Zwick por esta apresentação muitíssimo informada, como só poderia acontecer por parte de um historiador, não é? Começou devagarinho, começou com a Atlântida de Platão e eu estava a pensar, mas onde é que quer chegar? E depois percebi perfeitamente onde é que queria chegar. Começa com aquela ideia desta ilha rica, não é? De uma sociedade pacífica, de uma sociedade feliz, com a flora, com esta fauna exótica, as terras férteis, e portanto uma imagem que está muito mais próxima da Arcádia do que da utopia propriamente dita, mas é esta imagem que realmente vai inspirar depois as obras de que falou, do Thomas More, do Francis Bacon e do Tommaso Campanella. E realmente pareceu muito interessante esta ideia de que a abertura dos horizontes, portanto a descoberta das Américas inspirou a criação de utopias. Esta é uma ideia mais ou menos conhecida, depois a sua conclusão no final é que não é de forma alguma conhecida, portanto aí é que é inovadora. Eu acho, e queria muito agradecer-lhe, queria já falar disso, mas realmente pareceu muito importante aquilo que disse da América como um lugar novo, não é? Onde é possível começar-se de novo. Realmente foi isso que aconteceu, sobretudo para os protestantes, que mencionou, não é? Que no século XVII, não tendo espaço na Europa, sendo perseguidos na Europa, tiveram tantas vezes de ir para esse espaço novo. Mas, por outro lado, também há um outro aspecto que me parece importante, é que nós, e por isso é que é importante aquilo que está, a apresentação do professor Christian Zwick, é que normalmente quando nós pensamos nas utopias europeias, normalmente temos em conta aquilo que escreveu o J.C. Davis, que mais estudou este período renascentista, não é? E o que ele nos diz é que estas utopias europeias e renascentistas são influenciadas sobretudo pelo pensamento político da época. É isso que está na base dessas utopias, por um lado, e por outro lado,
são influenciadas pela determinação do pecado original. E quando se pensa realmente nas utopias renascentistas, pensa-se nestas duas coisas. Por um lado, é o pensamento político da época, aqui refletido, e por outro lado, o pecado original. E aquilo que o professor Christian Zwick trouxe para aqui, para a discussão, foi mais do que isso. Foi a influência religiosa nas utopias europeias dá-se também pela própria idealização da organização política, não é? Portanto, isso é que me parece muito interessante. Normalmente dizemos, não, nós aqui é o pensamento político da época e a influência religiosa vem só daí. E o que o professor Zwick mostrou foi que, através da religião, vem-nos também esse ideal político. E isso parece-me realmente mesmo muito interessante. Embora realmente nas utopias renascentistas nós encontremos esse ideal político muito associado sempre à ideia de ordem, sempre muito associado à ideia de lei, não é? E claro, à ideia de pecado original, não é? Esta ideia de que nós fomos marcados pelo pecado original, nunca seremos bons por natureza e por isso precisamos de leis muito severas e de um sistema muito claro de punições para sermos obrigados a pensar no interesse coletivo. O professor Zwick falou também do Francis Bacon falou também do calvinismo, e é muito importante porque Francis Bacon, nós sabemos, tinha esta formação também calvinista, e mais uma vez, quando nós pensamos numa das utopias, que é uma referência no pensamento renascentista, ou na história do utopismo renascentista, normalmente ignoramos também, ou antes falamos do lado calvinista de Francis Bacon, mas ignoramos essa nova pista que foi agora lançada pelo professor Zwick e que poderá explicar realmente que aquilo que nós normalmente encontramos no utopismo renascentista, que é um enfoque eurocêntrico, não é? Acaba por ter uma influência que não é ela apenas eurocêntrica. Eu estava à espera, estava sempre a ver quando é que o professor Zwick falava do Vasco de Quiroga. Eu não sei se conhecem todos a história do Vasco de Quiroga, mas tem a ver exatamente com as Américas, e eu se calhar explicava muito rapidamente e gostava até que me ajudasse a perceber esta história. Portanto, o que aconteceu foi que o Vasco de Quiroga leu a Utopia, estamos no século XVI, ele leu a Utopia, o Thomas More, entretanto, já tinha sido condenado, mas pouco tempo depois, o Vasco de Quiroga, que era um humanista e um advogado espanhol, lê a Utopia e pensa, mas é isto, nós temos que instaurar isto. Ou seja, acredita que Thomas More, quando descreve aquilo que Rafael Italdeu considera a sociedade ideal, ele acredita que era mesmo isso que Thomas More queria dizer. Isto é uma outra discussão muito, muito diferente, não vou agora dizer, portanto, nós hoje aquilo que dizemos é que Thomas More nos mostrou o 8 e 80, não é? Primeiro a Inglaterra e a Europa do século XVI e depois aquilo que seria o seu oposto, e aquilo que ele queria era que nós encontrássemos aquilo que está no meio. Mas tirando isso, portanto, o Vasco de Quiroga terá feito uma leitura muito, muito à letra, muito literal, e então terá ido ter com o rei de Espanha e terá pedido ao rei de Espanha dê-me navios, porque eu quero fundar esta sociedade maravilhosa que Thomas More descreveu, e o sítio para eu a fundar será o Novo México. Bem, o rei de Espanha, só para abreviar a história, o rei de Espanha não deu os meios ao Vasco de Quiroga, mas ele, como tinha alguns bens, vendeu tudo e em 1532 foi para o Novo México, onde fundou 2 Hospital Pueblos, eram assim que eram chamados, Pueblos Hospital. Foi em Santa Fé do México. Então o que é que ele fez? Ele chegou lá, encontrou os nativos e de livro na mão, disse aos nativos, vamos fundar aqui a sociedade ideal. Thomas More ensinou, a partir de agora toda a gente tem que fazer X tempo de trabalho agrícola obrigatório. A partir de agora vamos ter casas todas iguais e de 10 em 10 anos toda a gente vai mudar de casa. A partir de agora as mulheres estão vestidas assim, os homens estão vestidos assim. E aquilo que ele fez, e só queria dizer que os Hospital Pueblos sobreviveram a Vasco de Quiroga, foi pegar no livro de Thomas More, e Thomas More nunca quis que aquilo fosse feito à letra, não é? Pegar no livro de Thomas More e impor aquilo que eu até há pouco tempo achava que era uma ditadura, não é? Chegou lá, pegou nos nativos e não perguntou aos nativos, disse só aos nativos, eu vou fazer com que sejam felizes, e vão ser felizes segundo os preceitos europeus. Até há pouco tempo eu achava que aquilo tinha sido uma ditadura, até que muito recentemente, falando com uma colega minha, italiana, que tinha ido a um congresso em Santa Fé, descobriu que o Vasco de Quiroga é completamente adorado naquela região, porque, pelos vistos,
ensinou aos nativos ofícios e criou uma sociedade ordenada. E o que aconteceu foi que aquela região foi sempre muito mais próspera do que o resto do que as regiões das redondezas, e inclusivamente o Vasco de Quiroga, que foi lá com o livrinho do Thomas More na mão, impôs e concretizou a utopia de Thomas More, afinal é adorado e toda a gente o homenageia. É muito interessante e gostava que até depois de ouvir um bocadinho o professor Desfique sobre isto ou sobre outras questões similares, situações similares que possa ter encontrado. Eu queria dizer que gostei imenso de ouvir sobre quando falou das outras utopias espirituais, não é? Dos judeus, da esperança de Israel, como falou, mas realmente esta ideia do pré-socialismo utópico dos Incas, da influência nos missionários franciscanos e, por sua vez, nos missionários jesuítas, e desta influência de uma cosmovisão social e política dos Incas, que entra através da cosmovisão religiosa dos franciscanos e jesuítas na Europa, me parece realmente muito inovadora, e só lhe peço, professor Desfique, que continue a seguir esta pista que a transforme, porque eu não encontrei nenhum dos livros do professor Desfique sobre este assunto, ainda não escreveu sobre este assunto, pois não? Isso era uma pergunta, era a minha pergunta. Ao professor Desfique, está sem som, está sem som. Até agora eu não publiquei nada sobre esse know-how transfer das Incas sobre os franciscanos e os jesuítas. É um tema que eu tive pesquisas nos anos 2004, 2005, a favor dos pesquisas diretamente no campo, no Bolívia e também no Paraguai. Tem todos os documentos na casa, mas nunca publiquei algo mais. Mas muito obrigado, que creio também é uma pista muito interessante. Não, mas eu acho que Já agora, mas o professor Cristian está convidado a escrever um artigo sobre esta conferência que nós vamos publicar. Pronto. Não, era isso, é porque era muito interessante. Eu sugeria que eu fizesse antes que alguém lhe roube a ideia. Portanto, é uma ideia muito boa, uma pista muito boa, e parece mesmo muito interessante. Nós vamos organizar também um livro com os resultados destes seminários e, portanto, tu está convidado a escrever o que disse hoje, está bem? Pois, são muito boas notícias. Eu diria que realmente é muito importante que siga essa pista e que concretize, não é? Com um livro, com um paper, e até que possa depois levar outras pessoas a seguir a mesma pista. Eu penso que estou a fazer aqui o papel de moderadora e, portanto, estou a ver aqui no nosso bate-papo, no chat, estou a ver aqui vários comentários. Muitos dos comentários são de parabéns ao professor Cristiano Desfique pela excelente comunicação, mas tenho já aqui algumas perguntas. Eu não sei se o professor José Eduardo Franco se quer que eu faça este papel ou se... Ok. Então temos aqui... Nós temos até às 7h30, temos de terminar às 7h30. Pronto, então vamos ver quanto tempo é que temos. Temos aqui uma pergunta... no chat, não? No chat. No chat, sim. Temos aqui uma pergunta de João Batista, que pergunta: podemos afirmar que os europeus, apesar de descobrirem e povoarem as Américas, tiveram a influência das utopias americanas a nível religioso e cultural? Portanto, será que nós não é, os europeus que levaram para lá, que sempre tivemos a ideia de que nós é que impusemos uma cosmovisão, será que nós fomos influenciados? No fundo tem a ver com aquilo que disse agora, mas se quisesse elaborar um bocadinho. E já agora temos aqui uma outra pergunta que eu posso ajudar, que eu posso acrescentar. Muitas ideias cristãs pregam sobre a vida ideal sobre a terra, a procura de riquezas e quet nunc. Pode a utopia franciscana e jesuíta proporcionar uma matéria de reflexão hoje ao cristianismo? Portanto, são duas coisas diferentes. Não sei se consegue ver no chat. São perguntas muito interessantes, que eu sim, posso confirmar que é um impacto em todas as direções, não? E que é também muito importante que não tuvo somente um impacto da Igreja Católica para os indígenas, mas também isso é importante para mim, porque eu quero saber, ou quero dizer que não tuvo um monopólio de ideias,
ao lado dos europeus. Também muito sincretismo, muitas coisas que hoje são católicos, tem imagem católica. Em verdade, são o resultado de um sincretismo forte, porque muitos dos grupos nativos, não acreditaram na forma católica do século XVI, porque o mundo foi completamente diferente. Se falamos sobre a estrutura dos estados, temos similitudes dos graus estados, não? Como eu mencionei, os aztecas, os muiscas, os maias, menos maias, mas os muiscas, os incas e os aztecas. Mas todos os outros indígenas tinham completamente outro sistema de pensamento. Por isso, o contato, primeiros contatos foram completamente difíceis, porque muitas coisas, porque perguntas, por exemplo, muitos dos nomes indígenas hoje significam somente homem, não? Porque como você chama? Nome de povo, mas eles não têm nenhum nome de povo. Entenderam a pergunta? Vocês são homem ou animal? Às vezes é homem. E homem no idioma deles, por exemplo, Pemon, Vaiu, tudo isso significa somente homem. E somente para entender um pouquinho que a tradução epistemologicamente foi muito complicado, mas dentro da epistemologia temos então as respostas à pergunta de senhor Mulemba. É um intercâmbio, o catolicismo de eles que chegam depois de 30, 40 anos, não foi o mesmo catolicismo que no momento de chegada. Cambiou completamente também. E ao outro lado dos nativos, seus conceitos também foram completamente diferentes. Então, como sempre na vida, foi um resultado de ambos lados. Muito obrigada. Temos aqui uma última pergunta que eu acho que ainda podemos fazer. Temos 2 minutos. Eu só pedi ao professor Tchevik para eu fazer num minuto, que é para depois termos tempo para as despedidas, que é: as misteriosas cidades de ouro representam uma utopia espiritual? O mito de Eldorado, não? É um mito muito importante também, seria uma utopia que poderíamos fazer um seminário próprio somente sobre Eldorado, não? Mas Eldorado é mais um conceito econômico, um conceito que, como você tem algo para um cachorro e você quer cultivar mais terra, então você necessita uma lema. Por exemplo, aqui tem ouro. Vamos a procurar o ouro. Então, o conceito de Eldorado é um conceito que conhecemos também na região andina como o conceito Paititi. Em norte de Sudamérica temos o conceito de Eldorado, mas em verdade é sempre o mesmo conceito. O conceito de Eldorado para mim é mais um conceito primeiro econômico e político que espiritual. Tem também claros marcos para uma cidade capital, como, por exemplo, o Lagoa do Parima, que hoje na região do Rupununi, no estado de Guiana. Eldorado tem menos influência de religiosa.
Também tem pouquinhas coisas na lenda do Lagoa, perto da cidade de Bogotá. Tem um rei que também é uma pessoa espiritual, mas não quero dizer que aqui tem muita influência religiosa. Muito obrigada. Eu vou já passar a palavra ao professor José Eduardo Franco para fechar a sessão, mas gostava de agradecer uma última vez ao professor Desvique, de lhe pedir para não se esquecer realmente de passar para o papel esta ideia, para nós o podermos citar, não é? Do contacto dos incas com os franciscanos, por sua vez a influência nos jesuítas, os jesuítas que mais do que influência religiosa trazem também uma ideia de Estado social inspirado nas Américas, que realmente apanha no papel para nós podermos começar a seguir essa pista. E aproveito também para agradecer, e sei que o faço em nome de todos, por ter feito o esforço, que eu sei que é um esforço muito grande, de estar a fazer esta apresentação em português. Correu fantasticamente. Muito obrigada pelo esforço, que eu sei que é muito diferente. Muito obrigada. José Eduardo, queres fechar? Muito obrigado. Só tenho que agora fazer as minhas tuas palavras, Fátima, agradecer ao professor Cristiano Sique esta realmente conferência inovadora, que acrescenta algo de novo aos estudos globais sobre a utopia. E então aqui tivemos o privilégio de ter aqui um especialista que conhece uma linha nova de investigação que está a explorar em torno dos estudos da utopia, e tivemos o comentário crítico de uma das maiores especialistas mundiais em estudos da utopia, que é a professora Vieira. É verdade. Não é nada exagerado. Mas é por isso que somos amigos, dizer estas coisas e eu gosto. Obrigada. É uma honra, portanto, foi um privilégio. Não, foi para mim muito bom. Muito obrigada. Muito enriquecedora, e agradeço a todos, especialmente aos doutorandos em estudos globais, que estiveram presentes, e todos aqueles que também partilharam connosco esta sessão, estando presente a partir de diferentes cantos do nosso mundo global. Portanto, que este é um seminário de estudos globais com participação global. Obrigado a todos. Obrigado e boa noite, professor. Muito obrigado a todos. Obrigado. Muitos deles em casa. Quem vai? Obrigado. Da próxima vez nos vemos em Lisboa. Obrigado. Obrigada, boa noite. Fiquem bem.